Amém? Glória a Deus. Boa noite, Souk. Tudo bem? Que privilégio é estar aqui essa noite, servindo vocês. Para mim é uma honra, foi me deixado um desafio e eu prometo dar o meu melhor aqui, em nome de Jesus. Amém? Como o Gabriel falou, eu e a Bia, a gente agora assumiu uma nova posição de coordenação. Bia, minha noiva, glória a Deus. Se Deus quiser, minha esposa. Amém. E agora a gente vai para um novo desafio, um novo tempo, que é servir a nossa casa nos ADLs. Vai ser uma bênção. Como a gente viu aqui, né, na semana passada, a gente teve um novo tempo, inicia agora um novo ano celular, e foi uma bênção, assim. Quem estava aqui no final de semana passada, que foi também lá na praça, foi uma bênção, a gente viu algo da parte do Senhor muito poderoso, fizemos um ato ali profético mesmo sobre a nossa cidade, vimos mesmo o Senhor se manifestar de forma poderosa, e foi uma bênção. E junto desse novo ano sempre existe algo novo também da parte do Senhor para nós. Eu creio que tudo aquilo que o Senhor faz, essas transições, aquilo que Ele tem formado, também há algo novo sobre isso, né? E a nossa igreja também, ela tem vivido transições desse novo tempo, né? O pastor Inário e a pastora Thaís, eles estão transicionando agora para um novo tempo, onde eles vão ficar à frente da parte de missões, e o pastor Igor e a pastora Bruna, eles estão assumindo agora essa posição de sêniores aqui da nossa igreja. E pensando sobre algo novo, sobre algo que o Senhor faz, pensando sobre novas estações, existe algo novo interessante também da parte do Senhor para nós. Sempre que Ele inaugura um novo tempo. E algumas perguntas elas podem surgir sobre isso também, né? Como vai ser, desafios que a gente vai enfrentar, aquilo que vai acontecer sobre um lugar totalmente desconhecido que a gente nunca esteve. Talvez você hoje aqui esteja vivendo isso. Talvez você está vivendo uma nova posição na liderança. Talvez você está vivendo um novo desafio na sua casa, na sua família, algo na parte profissional que tem demandado um pouco mais de esforço. E sempre há algo novo em cima disso, né? Incertezas, algo que o nosso coração fica com medo. E aprofundando um pouco mais, eu queria trazer um texto para nós. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí. Quem está cumprindo o desafio de trazer a Bíblia física aí, galera? Ô, bênção, glória a Deus. Queria que você abrisse em Mateus 9, versículo 14 ao 17. Vamos ver o que o chat está falando aqui. Estou brincando. Amém? Todo mundo abriu aí? Vamos ler então. Mateus 9, 14 ao 17. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? 15. Jesus respondeu: como podem os convidados para um casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e eles então vão jejuar. 16. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa, e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas se põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Vamos orar? Feche seus olhos aí. Amém. Espírito Santo, eis aqui a sua palavra. Eis aqui, Deus, a porção do Senhor para nós essa noite.
A minha oração é para que o Senhor venha expandir o Evangelho aqui, Pai. Nós damos liberdade para que a Tua palavra ela venha repousar sobre os nossos corações. Abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos para aquilo que vem de Ti. Nós entregamos mesmo esse tempo. Vá à frente, meu amigo, é o que nós queremos. Vá à frente, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nesse contexto aqui, só trazendo um contexto bem rápido, a gente está vendo aqui Jesus, os fariseus, os fariseus não, né? Os discípulos de João Batista, né? E os fariseus, sim, sobre o motivo dos discípulos não jejuarem, né? Existia um questionamento aqui. Então, Jesus, nesse contexto dessa parábola, ele traz 3 pontos que naquela época eram muito importantes, que era a roupa velha. Naquele contexto, muitas pessoas andavam com roupas velhas, né? Um vinho novo e um odre. Eu queria que a gente voltasse no versículo 17. E o versículo 17 fala: nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem. O vinho se derrama e os odres se perdem. Mas se põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Bom, hoje o que eu quero trazer para nós aqui, já pegando esse gancho desse tempo que a gente está vivendo, né, sobre esses novos desafios, sempre há algo novo, algo que é desconhecido, algo que nós não conhecemos, e eu queria trazer sobre uma nova unção para um novo tempo. Eu creio que existe, da parte do Senhor, sempre algo novo quando se inicia uma nova estação. E no contexto do que a gente está lendo aqui, o vinho novo, ele representa algo fresco. Ele é algo ativo e sobre um processo de fermentação. A fermentação, naquele tempo, ela corria para gerar uma maturidade no vinho, para que o vinho ficasse pronto. Então, sempre quando o vinho ele passava por esse processo de fermentação, não dava para você colocar mais um vinho novo num odre que estava mais velho, que já estava desgastado. O vinho recém-fermentado, ele expandia, ele ficava muito, muito bom, muito novo. A pressão era muito alta, muito grande. E ele não podia ficar num odre que estava desgastado, senão o odre ele quebraria. Então, do que a gente está vendo aqui, o vinho nunca foi o problema. Vocês concordam? O vinho ele sempre foi novo. O que está trazendo aqui a parábola de Jesus é que o odre precisava ser trocado. Existia algo aqui que precisava ser diferente. O problema era o recipiente que estava o vinho. A parábola não está falando só sobre o vinho, ela fala sobre nós. O vinho aqui em representatividade da unção, e nós como o odre para carregar essa unção. Isso nos ensina que Deus ele deseja fazer coisas novas a todo tempo. Mas antes, Ele precisa preparar as pessoas para receber aquilo que é novo. Não tem como a gente comportar algo que é novo com um recipiente velho. Então, partindo daqui, eu queria introduzir alguns pontos para a gente dar andamento. O primeiro deles é: nós devemos buscar pela unção. Tá, mas como que a gente vai fazer isso? Então vamos lá. Aqui, igual eu comentei sobre o vinho ser essa representatividade da unção, eu queria ler um texto. Hoje a gente vai ler bastante a Bíblia aí, galera. Glória a Deus, então abra sua Bíblia de novo aí. Eu queria ler Ezequiel 3, 1 ao 3, para a gente dar um pouco de andamento sobre o que nós estamos comentando aqui. Ezequiel 3, 1 ao 3. Amém. Ainda me disse: filho do homem, coma o que está diante de você, coma esse rolo, depois vá falar à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu um rolo para comer. E me disse: filho do homem, coma e encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Eu o comi, e na minha boca era doce como mel. A unção
do que a gente está falando aqui, está trazendo sobre uma unção por meio das Escrituras. Deus, em uma conversa com Ezequiel, ele fala, olha, é preciso que você coma esse rolo diariamente. É preciso que você medite para que você utilize essa palavra como a sua forma de vida. E eu creio que um dos pontos para que a gente desenvolva, para que a gente busque essa unção, é buscar a unção por meio das Escrituras, por meio da palavra. Ezequiel, ele comia um rolo, ele comia a palavra de Deus. E Deus, ele se manifestava a Ezequiel. A palavra, ela não é apenas um meio de receber a unção de Deus. A palavra também é uma estrutura da nossa vida cristã. Quando nós olhamos para um texto e nos debruçamos nesse texto, é necessário que a gente medite nessa palavra, para que a gente tenha convicção daquilo que o Senhor quer transmitir, mas também para que a gente viva de fato essa palavra. Afinal, a palavra, ela é totalmente a verdade. Ela é a vida, ela é a direção, ela é aquilo que traz para nós o lugar que nós precisamos estar. E em João 17:17, eu gosto muito desse versículo, a palavra de Deus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então isso aqui está trazendo como se fosse uma afirmação. Não existe um outro ponto nisso aqui. A palavra, ela é a verdade, ponto. Ela é a direção. Santifica-os na tua verdade, que é a palavra de Deus. A palavra, ela gera uma revelação que será derramada através da unção de Deus. Aquilo que o Senhor quer fazer para um novo tempo, e para a nossa juventude, para a Souk, para as esferas que você está vivendo hoje, também vem por meio da palavra de Deus. Passando um pouco adiante, a unção também, ela se busca por meio de uma vida em consagração e também uma vida em santidade. Na Bíblia a gente tem muitos exemplos de uma vida em consagração. Grandes homens de Deus que se consagraram totalmente ao Evangelho, que deixaram tudo para viver de fato a vida imersa do Evangelho. E Paulo, ele é um grande exemplo disso, né? Paulo, ele era um grande exemplo de consagração. O cara era alguém que perseguia nós, no caso. Então, se ele estivesse aqui, talvez, não sei se muita gente já estava viva, misericórdia. Mas ele era alguém que perseguia os cristãos, ele procurava matar, dizimar esse povo. Mas o engraçado da história de Paulo é que quando ele tem um encontro com o Senhor, aquilo que ele considerava ser o mais importante para ele, é jogado totalmente como algo pobre. Paulo, depois de ter um encontro, ele deixa a sua posição de perseguidor da igreja. Ele deixa as convicções que ele acreditava, ele deixa tudo aquilo que para ele era importante. Paulo, ele deixa de ser um perseguidor da igreja para ser um perseguidor da unção. Em Romanos 12, 1, 2, Paulo, ele traz um pouco do retrato sobre uma vida em consagração. A palavra de Deus diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é, assim, um dos maiores exemplos que a gente tem de uma vida totalmente consagrada. Um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Partindo da parte de
santidade, a gente também tem outros exemplos sobre homens de Deus que também buscavam viver uma vida em santidade. E um deles era José. E José, a gente pegando o texto de Gênesis, José, ele como um dos auxiliares ali de Potifar, tem a oportunidade de cair em pecado com a mulher de Potifar. E ele se recusa a viver um prazer momentâneo, porque para ele valia muito mais a pena gastar uma vida de consagração e também uma vida de santidade. E ele traz isso em Gênesis 39, 9. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então a gente vê aqui dois exemplos para que a gente possa perseguir essa unção. O primeiro deles é a palavra de Deus. Nós temos o privilégio de meditar, de buscar, de todos os dias estar nos debruçando sobre a palavra. E o segundo é por meio da consagração, uma vida em santidade, sendo separados para que a gente receba aquilo que vem do Senhor. E ainda em uma vida em consagração, eu queria entrar em outro ponto também, que é a unção, ela é recebida por meio de jejum e oração. Atos 13, 2 ao 3. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito disse: separem-me agora Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Saulo e Barnabé, eles estavam sendo preparados para a obra do Senhor. Eles estavam sendo preparados para uma unção que posteriormente eles teriam para que pregassem o evangelho do Senhor. Então, por conta disso, eles começaram a se consagrar também de uma outra forma, por meio do jejum e por meio da oração. Eu lembro que quando eu comecei a pensar em fazer jejum, eu sempre achava que jejum, se eu fizesse jejum, eu ia morrer, porque já era magrelo. Não que eu seja um porte forte hoje, né? Igual o Eldinho aí, que é super forte aí. Mas eu era muito magro e eu tinha muito medo de fazer jejum. E aí eu lembro que isso me limitava um pouco espiritualmente, porque eu não conseguia desfrutar de algo da parte do Senhor que era específico nessa parte. E aí, uma vez, quando eu fiz o jejum, eu vi que eu não tinha morrido, então eu fiquei mais tranquilo. Então eu falei, velho, eu vou começar a buscar um pouco mais de forma intencional para isso. E eu vi, assim, grandes diferenças na minha célula. Eu via milagres acontecendo, eu via a unção do Senhor sendo derramada através do povo que eu estava perto. Isso para mim começou a mudar a minha mentalidade. Eu comecei a ver o jejum não como uma deficiência para o meu físico, mas eu comecei a ver ele como um benefício para a minha vida espiritual. Isso começou a transformar e renovar a minha mentalidade. Em Lucas 18:1, a palavra diz: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Esse texto aqui é antes de Jesus dar andamento a uma parábola, e aí ele traz isso e ele fala, olha, é o seguinte, vocês precisam orar sempre. E isso na minha cabeça eu comecei a pensar de outras formas, porque antes, para mim a oração era quando você fechava a porta do seu quarto e você estava ali, o seu tempo com o Senhor, parado, buscando. E quando eu li esse texto, isso mudou muito na minha cabeça, porque eu percebi que a oportunidade que eu tinha de orar era a todo momento. Então eu poderia provocar a unção do Senhor a todo instante para receber ela. Isso começou a mudar muito a minha visão com relação
a unção também. Mas uma coisa que eu percebo por meio disso é que não existe como a gente receber uma unção da parte do Senhor sem que a gente pague um preço por conta dela. Sempre quando a gente vê homens e mulheres na fé que nos inspiram, a gente vê que eles pagaram um preço para carregar a unção que eles têm hoje. Para que a gente receba uma unção que vem por meio da graça, é necessário a gente pagar um preço também por conta dela. Vou beber um cadinho de água aqui, porque eu falei demais. Amém. Outro ponto que eu queria, ainda no ponto 1, eu queria introduzir, é que a unção, ela é recebida pela imposição de mãos. E isso aqui, para mim, é uma maravilha. Porque você vê alguém que pagou um preço para receber a unção. Então, pensa em alguém que, sei lá, um cara absurdo na fé. O cara gasta a vida dele assim, toda para conservar uma unção, para produzir algo. E aí você vê num culto e recebe uma transferência de unção. Isso para mim aqui só mostra que, velho, é a graça de Deus, sabe? Em Deuteronômio 34:9, a palavra de Deus diz: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado. Então a gente tem aqui um exemplo da imposição de mãos, algo que eu creio muito também da parte do Senhor. 2 Timóteo 1,6: Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. E isso é Paulo falando para Timóteo. Então, desde a Bíblia, do Velho Testamento, do Novo Testamento, a gente vê a imposição de mãos sendo feita de forma frequente. A unção, ela era derramada de forma frequente, por meio da imposição de mãos. A gente recebe tudo isso por uma imposição de mãos que anteriormente grandes homens e grandes mulheres pagaram o preço. E por meio disso eu vejo que a igreja, ela é um lugar para a manifestação da unção. Porque você receber algo por meio de imposição, é claro que você pode receber em qualquer lugar, mas a igreja, ela é um lugar propício para que isso aconteça. A igreja, ela é um lugar para a manifestação da presença de Deus. A igreja é um lugar para que a unção que vem do Senhor, ela quebre o jugo. E uma unção, ela pode gerar poder e transformação sobre uma comunidade local. A unção, por meio da imposição, ela gera uma renovação de uma visão que está vaga. A unção, ela gera um grande impacto espiritual sobre o lugar que nós estamos. Em dado momento da minha liderança, a minha célula, ela tinha acabado de multiplicar. Então, a gente estava vivendo um novo processo de reconstrução. E as coisas não aconteciam como eu achava que aconteceria anteriormente. Então, uma célula que para mim era grande em números, eu via assim, várias pessoas sendo transformadas. E quando multiplicou, eu não via isso de uma forma frequente. A minha célula, ela começou a se definhar de certa forma. Só que, na minha mentalidade, eu pensei que se eu fizesse aquilo que anteriormente deu certo, a minha célula ela ia novamente alcançar um novo local, um novo tempo. E, de certa forma, isso começou a dar certo, para ser muito sincero. Eu via a minha célula crescendo, via pessoas vindo na minha célula, mas o que eu não estava vendo é que eu estava infrutífero espiritualmente. Os números da minha célula, eles me traziam uma segurança de que a minha célula estava sendo uma bênção. Mas, na verdade, eles estavam mais me enganando
para um lugar de pobreza espiritual. A unção do Senhor ela já tinha saído há muito tempo. A verdade é que eu estava tentando implementar um modelo que deu certo no passado para um novo tempo da parte do Senhor. E o problema, ele nunca é a falta do agir de Deus. O problema é que, quando a gente espera viver um novo tempo alimentando apenas de experiências antigas, a gente acha que isso vai dar certo. Que a gente vai viver um novo tempo, que a gente vai ver pessoas sendo transformadas, e, novamente, isso pode acontecer. Mas vai chegar um tempo que isso vai ruir. Não vai ser sustentável. A boa notícia é que Deus ele deseja renovar as nossas paixões. Ele deseja renovar esse tempo de intimidade e proximidade na palavra. E uma coisa que eu aprendi depois desse tempo, que eu vivi, é que nós não fomos chamados para sobreviver de uma unção do passado. Deus, ele continua tendo um vinho novo para derramar sobre aqueles que permanecem com fome. A minha pergunta é, qual o tamanho da nossa fome? Eu acho que é essa posição que a gente tem que se perguntar sobre um novo ano celular. Agora que passou, agora que a sua célula multiplicou, agora que um novo líder foi levantado, agora que você virou um supervisor, agora que você virou um coordenador, qual é o tamanho da sua fome? Primeira Samuel 4, do versículo 1 ao 4. Eu queria que a gente lesse pelo menos esse. Vou me atentar com o meu tempo aqui também. Vamos lá. A palavra de Deus, ela diz: a palavra de Samuel veio a todo Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer. E os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. E quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Quando o povo voltou ao arraial, os anciãos de Israel disseram: por que o Senhor nos derrotou diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Esse texto ele vai retratar a derrota de Israel para os filisteus. E Israel, naquele tempo, sempre quando iam para a guerra, ou eles iam fazer algo para disputar contra outros povos, eles sempre levavam a arca. A arca era a manifestação da presença de Deus física. Só que, nesse texto, os filisteus, eles ganham de Israel. A unção, ela não estava lá. Não teve vitória. Sem a presença de Deus, não existe a unção. A gente pode avançar, a gente pode tentar fazer da forma como a gente aprendeu, como os nossos líderes nos ensinaram, mas, de certa forma, isso vai ruir o nosso coração. O conhecimento sem a unção gera líderes vagos, gera líderes que não possuem algo para frutificar. Mas a unção sobre o conhecimento gera paz na fé para uma geração que carece da presença de Deus. O segundo ponto que eu queria tratar é que nós devemos nos tornar odres novos,
Então, no primeiro a gente falou sobre como a gente busca essa unção, como a gente vai aprofundar para a gente ir adiante, para que a gente receba essa unção. No segundo ponto nós devemos nos tornar odres novos. E o foco da parábola aqui, ela não está apenas no vinho, mas também no recipiente, igual eu comentei no início. Jesus ensina que o vinho, ele precisava de odres novos, porque o vinho, ele continua em expansão. A unção, ela continua crescendo. A unção de Deus, ela continua vindo sobre o seu povo. Mas o odre, ele precisa estar preparado para receber também. A palavra odre, em grego, essa aqui eu tirei onda, hein? Aprendi com o meu pastor essa aqui. A palavra odre em grego se chama askos. Ela se refere a uma bolsa, ou um saco, ou um vasilhame. E ele era feito de pele animal, geralmente era cabra ou bode. Mas isso era utilizado em específico para carregar alguns líquidos. E em específico, o vinho era um deles. Então, o odre, ele era algo totalmente separado para levar o vinho novo. Ele era separado para carregar isso. Um odre velho, endurecido pelo tempo, ele perde a elasticidade. E já não consegue suportar mais o vinho novo. Ele pode ter uma estrutura externa bonita. Então pode ser que ele pode ser bonito da forma como a gente vê, com a olho nu. Mas internamente, ele não vai suportar aquele vinho novo. O odre velho, ele é a representatividade de um coração endurecido por uma mentalidade apegada ao passado, às coisas que você já viveu, a unção que uma vez foi derramada sobre a sua vida, e o odre velho, ele permaneceu. O orgulho, a religiosidade, a autossuficiência, isso endurece a nossa vida espiritual, faz com que a gente se torne um odre cada vez mais velho. Usar um modelo que já deu certo, utilizar de meios que a gente uma vez viu que deu certo, que foram um sucesso no passado, não deve ser a opção para um povo que tem que buscar pelo novo. O maior obstáculo para aquilo que Deus quer fazer sobre nós, não é a falta do poder dele. Deus ele é gracioso. Todo mundo concorda com isso? Deus é bom. Então ele sempre vai ter algo novo, ele sempre vai derramar o seu poder. Ele vai estar sempre disponível para derramar algo sobre nós. O problema é que o nosso coração deixou de ser moldado para receber isso. A gente começou a ter um coração cada vez mais endurecido. E quando um odre tem muita coisa velha, não tem espaço para algo novo adentrar. Não tem aonde ser derramado algo novo. É por isso que antes de Deus ele derramar algo novo em nós, primeiro ele trabalha o nosso coração. Deus ele deseja transformar o nosso interior totalmente. E eu queria ler um texto aqui, mas eu acho que não vai dar tempo, que é Números 20, versículos 6 ao 13. Vou contextualizar aqui, parafrasear isso aqui. Basicamente, nesse texto aqui a gente vê Moisés com o povo de Israel, eles estavam no deserto, e aí, anteriormente, Deus tinha falado com Moisés para que ele ferisse a rocha e sairia a água para que o povo bebesse. O povo estava reclamando, estava murmurando, então, nesse contexto, Deus trouxe isso para Moisés. Nessa parte agora, Deus ele fala de uma forma diferente, mas para o mesmo benefício. Deus ele fala, olha, dessa vez, Moisés, vocês não vão bater, vocês vão falar, fala para a rocha, que aí vai sair a água. Só que o que Moisés faz é totalmente diferente. Moisés ele deixa de ouvir a direção de Deus, então Deus ele tinha dado uma direção clara, fala para a rocha.
E Moisés, ele faz totalmente o contrário por algo que ele já tinha feito no passado. Então Moisés, ele não fala para a rocha, ele bate na rocha. E o problema aqui não é apenas bater na rocha. Não foi só esse o problema. O problema é que Moisés, ele se espelhou numa experiência do passado. Ele confiou mais no modelo que já tinha dado certo do que numa palavra viva e nova que o Senhor tinha dado para ele. Uma coisa que eu aprendo desse texto é que nós, como povo de Deus, nós somos separados para carregar uma unção nova vinda de Deus. Talvez na sua célula, talvez nos seus círculos sociais, você tem feito várias vezes o mesmo modelo, e chega um tempo que isso tem que acabar, isso tem que parar. O Senhor deseja algo novo para nós. É necessário a gente buscar algo novo. E uma vez em uma das ministrações, eu não lembro se foi do Randy Clark, que esteve aqui na igreja, eu lembro que foi uma das ministrações aqui na nossa igreja. Eu estava num período da minha vida que eu estava buscando unção o tempo inteiro. Então, estava igual o maluco buscando por unção. Onde tinha culto poderoso, eu estava indo, tentando buscar unção, tentando aumentar a unção. E aí eu lembro que numa dessas do Randy Clark, eu estava do mesmo jeito, com fome, com vontade. E aí eu lembro que eu estava perguntando para Deus, o que eu preciso fazer para receber mais unção? Preciso ficar 30 dias de jejum? Você quer que eu leia a Bíblia 5 vezes no ano? O que eu preciso fazer? Eu quero mais, eu preciso de mais. E eu lembro que o Espírito Santo me disse, o problema não é a unção. O problema é que você está carregando um odre velho. O odre que você tem na mão não é um odre novo. A unção e a manifestação da presença de Deus num lugar onde existe poder, ela vai estar ali. Você vai receber. O problema é que o seu odre está velho. Está na hora de você trocar ele. Deus, ele não procura apenas pessoas experientes para aquilo que ele quer entregar. Deus procura pessoas disponíveis para continuar sendo moldadas para aquilo que ele quer entregar. E por último, ponto 3. Então, no primeiro ponto, a gente trouxe sobre a unção que a gente precisa buscar, né? A forma como a gente precisa fazer, devemos buscar pela unção. No ponto 2, a gente trouxe um pouco sobre o odre, sobre nos tornarmos odres novos para a unção nova do Senhor. E por último, eu queria falar sobre buscarmos ser um canal para a unção de Deus. E isso aqui é o que eu acho mais legal da unção. É que você precisa buscar pela unção, você precisa se tornar um odre novo para receber a unção, e quando você recebe a unção que você tem, ela não é para você. Ela é para você frutificar. É para você gerar frutos em cima dela. Então você busca por uma unção que é para servir as pessoas. A unção que você recebe ou que você recebeu é para servir ao corpo do Senhor. A unção de Deus, ela não é um troféu para a gente guardar e falar assim, olha como que eu sou um bom cantor, olha como eu tenho uma boa palavra para entregar sobre a minha igreja, olha quantas pessoas eu levei para o Senhor. Esse não é a forma como a unção trabalha. A dinâmica de Deus é totalmente diferente. Nós devemos nos tornar um sacrifício vivo, santo, para que a unção que a gente recebe, a gente frutifique ela. Eu lembro que uma vez eu tinha recebido algo da parte de Deus, e aí eu fui conversar com o Gabriel e com a Gabi, e aí eu lembro que a primeira coisa que eles comentaram para mim foi, nossa, glória a Deus que você recebeu isso, uma bênção, mas o que você vai frutificar com isso que você recebeu? E isso é muito forte, porque nós precisamos frutificar a unção. Talvez existe algo que você recebeu da parte de Deus, que a pessoa do seu lado não tem. E o que você está fazendo para frutificar isso? Como frutificar?
Em 1 Coríntios 12, 7, a palavra diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Em outras versões, na versão NVT, a palavra de Deus diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um de nós para o bem de toda a igreja. A manifestação do Espírito, que aqui opera sobre uma unção que vem de Deus, é para serviço do corpo de Cristo. A unção, ela nunca teve como objetivo promover pessoas. A unção, ela não é para promover um cargo. Existem grandes pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus que eu conheço, intercessores, que são muito ungidos também, mas eu nunca vi eles sendo vistos. E essa é a graça do Evangelho. Não é sobre você, é sobre aquilo que Deus quer fazer através de você. A verdadeira marca de alguém ungido não é o reconhecimento das pessoas, mas o tamanho da dependência em Deus para se mover no sobrenatural. Eu gosto muito de uma frase de um escritor, que é o John Bevere. Ele diz algo muito interessante com relação a isso também. Devemos nos tornar vasos transparentes. Um vaso transparente não traz glória a si mesmo, mas ele glorifica o que contém. E, para a gente dar andamento para o final, a minha pergunta é: como está o nosso odre? O que nós estamos fazendo? A gente está sendo provocado a buscar uma nova unção, um novo vinho. A gente está sendo provocado a buscar aquilo que vem de Deus, que é algo novo. Por que a gente se acostumou com a unção do passado? Por que aquilo que uma vez deu certo para nós serve de muleta para a gente continuar caminhando? O que tem nos movido para um lugar da unção de Deus? O que nos move para buscar pelo novo? São as posições que a gente vai receber? É um cargo que a gente está almejando tanto na nossa igreja? Ou profissionalmente? A gente está buscando por uma unção para benefício próprio? E a gente não está vendo? É isso que a gente tem feito? Acho que é isso que a gente tem que se perguntar. A gente não pode parar de buscar pela unção, gente. A gente não pode parar de buscar pelo mover. O vinho novo, ele vai continuar sendo novo, independente se você é um líder, liderado, supervisor, coordenador, pastor, um bom profissional, um médico, advogado. O vinho novo, ele vai continuar sendo novo, independente. Mas qual que é o tamanho da nossa fome para receber aquilo que é o vinho novo? O que eu aprendi construindo essa palavra é que o vinho novo, ele é algo muito bom. Deus, ele sempre vai querer derramar algo novo sobre nós. Mas eu acho que durante esse processo, o que Deus estava querendo mostrar para mim era mais o meu coração de odre velho. As expectativas que eu tinha colocado sobre um odre velho. A posição que eu almejava, um odre velho. Eu estava querendo ter uma unção com o meu coração corrompido. A unção, ela não ia se mover assim. O que Deus mostrou para mim é que Ele deseja derramar um vinho novo, mas Ele quer transformar o odre também que a gente está carregando. Eu queria que a gente ficasse de pé, para a gente caminhar para o final. Hoje eu queria fazer um apelo sobre esse tempo.
esse tempo que a gente tem vivido. Feche seus olhos aí um pouco. Qual é o odre que você tem carregado? Será que nós temos nos colocado numa posição de consagração totalmente ao Senhor? A verdade é que o Senhor, Ele quer entregar um odre, um vinho, uma porção nova da unção dEle.